Oh, glória, a paz do Senhor a todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Estamos chegando ao vivo nesta live, nesta tarde, né? Oh, glória, de sexta-feira, pela misericórdia de Deus, estou aqui com o presbítero Fábio, né? Nesta tarde, oh, glória, diz a Bíblia, né? Aleluia, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, no Salmo 122, né? Oh, glória, né? A alegria de estar na casa de Deus é a alegria que nós temos que ter hoje em dia, presbítero Fábio, né? De estar na casa de Deus, dar a paz do Senhor para o povo aí, presbítero Fábio. A paz do Senhor, aqui como vos fala é o presbítero Fábio, da cidade de Rio Grande, e quero contar um pouco do meu testemunho. Tá, agora nós vamos daqui a pouco contar o que é que nós estamos fazendo aqui nessa live hoje, meus irmãos, meus amigos, a todos que nos conhecem, né? Hoje estou aqui na casa do presbítero Fábio, pastor Flávio, com vocês, da Igreja Sem Fronteira, né? Do bairro, na Aleluia, BGV, bairro Getúlio Vargas. E nós vamos contar um pouco do testemunho, o que passou o presbítero Fábio. Talvez você está vivendo assim, você está com depressão, e ele vai contar o testemunho dele, da depressão. E nós vamos falar os mínimos detalhes, de tudo aquilo que ele passou na sua vida, né? Eu presenciei os momentos de depressão do presbítero Fábio, quando ele estava, né, depressivo. Talvez você está assim aí na tua casa, talvez você tenha um parente, você tenha um colega, você tenha um amigo, que está passando aquele momento difícil, né? Você está vendo ele que nem doido, que nem louco, né? Tanta depressão, não consegue. Teve pessoas que ficou, né, 15 anos dentro de uma casa, e não conseguiu sair de dentro da sua casa, né? Aí, graças a Deus, depois eu fui lá, orei pela pessoa, né? E o Senhor arrancou ele dentro de casa. Então, nesta tarde, eu estou aqui na casa do presbítero Fábio, e ele vai relatar, gente. Ele vai relatar o que ele passou na vida dele. Aleluia! Os momentos tão difíceis. Fábio, quanto tempo tu ficasse em depressão? Eu sou convertido já vai fazer 35 anos que eu conheço a palavra de Deus. Converti na Igreja Batista, através de um irmão que me falou de Cristo, e eu aceitei Jesus. Só que o que acontece? Eu andei parando na caminhada, e no ano foi aos 18 anos atrás. 18 anos atrás. Foi em 2008. Eu fui atacado por uma depressão, a qual eu nunca entendia. Eu não conhecia o que era isso, não acreditava em depressão. Eu achava que depressão era mais uma frescura, vamos dizer assim, de uma pessoa que sentia. E eu dizia para a pessoa que sentia tristeza, às vezes assim, a pessoa tem que se alegrar, tem que sair para a rua, porque depressão isso é um troço que passa. Mas, então, irmão... Presbítero Fábio, só antes de falar do teu testemunho da depressão, né? Que foi uma depressão forte demais, né? Presbítero Fábio, eu já vi pessoas, eu já tive depressão, mas a depressão que eu tive naquele tempo, presbítero Fábio, era uma depressão que eu entrava para dentro de casa e não queria sair mais, porque eu só queria ver, eu não queria ver a luz do dia, eu só queria ver a escuridão, né? O dia para mim fazia ruim, era ruim, mas não passou disso. Essa depressão não me levou a causar danos, a ver coisas. Tem gente que cai em depressão, vê coisas, né? Como um colega nosso que via escorpiões, né? Via cada coisa, né? Horrível. Ele se viu ficar, um colega nosso se viu ficar bem velhinho, um homem de parece que 200 anos, né? Ficou velho, e depois ficou mais novo que o filho dele. Como se esqueleto. Então ele começou a ter visões. Agora o presbítero Fábio vai... A tua depressão, presbítero Fábio, foi uma depressão fraca, que nem a que eu tive, ou foi uma depressão que quase te levou à loucura, forte demais? A minha depressão foi a mais forte e a profunda. É aquela depressão que joga o homem na sarjeta, na lama, transforma o cara na pior espécie. Quando começou, presbítero Fábio? Quando começou a depressão foi assim, ó, nunca me esqueço, no dia da criança, em 2008. Eu estava na minha porta da minha casa, e de repente assim, eu comecei a olhar para cima, e os meus pensamentos começaram a entrar em conflito. Como se mudasse da água pro vinho, assim. Começou a entrar naquele conflito, assim, brabo, assim. Eu digo, mas o que está acontecendo comigo? Falei para minha mãe e para minha mulher, né? Que minha mãe morava no meu pátio.
E aí, irmãos, aquela depressão me atacou assim, os pensamentos começaram a vir toda a pata, pensando só coisas horríveis. E o que te passava na cabeça na hora, presbítero Fábio? Na hora me passava assim, será que eu tô ficando louco? O que tá acontecendo comigo, Deus? Olha só, meus irmãos. Será que eu tô ficando louco? Eu perdi o controle dos pensamentos. A depressão é assim, aprofunda. Olha aí, eu meu perdi irmão. o controle dos pensamentos, eu não me mandava mais, eu não conseguia mais comandar meus próprios pensamentos, os pensamentos eram terríveis, entrou a angústia, a tristeza em mim, e entrou aquele conflito de pensamento, pensar coisas que eu não queria, horríveis na minha vida, irmãos. E aquilo ali começou a piorar, e eu comecei a ter a vontade de viver, comecei a perder a vontade de comer, comecei a perder a vontade de tomar banho, eu não conseguia nem no banheiro mais fazer as minhas necessidades, porque tamanha tristeza e angústia que invadiu meu coração e na minha mente. Era terrível, então, muito terrível. Mas eu me lembro, presbítero Fábio, né, que tu estava ali, né, depressivo, mas tu ainda encarava o trabalho. Trabalhava comigo no gelo, né? E o que acontecia quando tu estava lá querendo trabalhar no gelo? Pois então, aí eu ia trabalhar porque eu sou pai de 9 filhos, né? E na época eu tinha as crianças pequenas, eu precisava sustentar, minha esposa, né? Sempre dependeu de mim. Hoje, com certeza, nós todos trabalham, todos temos nosso ganho. E eu ia trabalhar e eu me lembro que aquela depressão começou a me atacar em cima do caminhão do gelo. Para quem conhece o gelo, fica no Albanos ali, no Porto Velho. E eu trabalhava com o Albano ali. Abastecia os barcos, né? Abastecia os barcos, botava gelo nos barcos. Mas era uma equipe de 5 homens no caminhão e 2 no porão, né? 7 homens. E aquela depressão me pegando e eu não aguentava mais viver. E tinha horas que eu pegava, o pastor aqui está de prova, eu saía do caminhão, tirava as botas e não quero mais trabalhar porque eu não aguento mais. Entrava no Fuca, chorava, né? Chorava muito, eu vi ele chorando. Angústia, gente, né? Tremenda. Chegasse um ponto ali que eu vi, chegasse como começar a catar palitinhos no chão, né? Comecei a catar palitinho porque os nervos faziam. Olha aí, gente. Fazia eu catar palitinho porque era o tamanho do nervosismo que eu tava, do conflito que eu tava na mente, que eu não acreditava que eu tava sofrendo aquilo. Era como se fosse um pesadelo. Começou a me dar uma ânsia de vômito, tremenda assim, de vomitar, e eu botava o dedo na grama para vomitar e não vomitava. E outra, quando eu ia comer a comida não entrava. E aquela ânsia de vômito. Começou a me doer a cabeça de um lado assim. Já comecei a sentir uma perna, comecei já quase a arrastar uma perna, tamanho os nervos que eu tava. Aí a minha mãe pegou e me levou pra... Agora vamos chegar. Meus irmãos, e a gente presenciando tudo isso, eu presenciei isso, eu vi, né? Presbítero Fábio, ele estava que nem doido. Sabe que tu vê aquela pessoa, às vezes, que tá rateando na rua aí? É assim que ele estava, né, Fábio? Verdade. Momentos tristes, momento de angústia. E tinha uma coisa que ele falava, quando ele ia conversar contigo, ele em depressão, gente, ele falava milhões de vezes as mesmas coisas. Eu repetia as palavras toda hora. Por quê? Porque a pessoa, quando entra nessa depressão, a pessoa fica como se fosse uma pessoa assim, cismática. E então teus pensamentos começam a trabalhar de uma forma e tu começa a repetir. Como tu quer sair daquele momento, tu não consegue sair, sabe? E você, eu no meu caso, o meu próprio irmão, quando ele vinha conversar comigo, ele falava milhões de vezes a mesma coisa. Imagina uma pessoa, um gravador, te repetindo sempre o disco, falhando, né? Repetindo. Tu começa a perturbar tua cabeça, começa a ficar triste com aquilo ali. Eu não conseguia mais ouvir o meu irmão. Meus irmãos, Deus sabe que eu estou falando a verdade, me dava nojo, infelizmente era assim, me dava nojo de ouvir o meu irmão, porque ele não parava de falar as mesmas coisas. Talvez você está pensando, mas dá nojo. Meu irmão, você não passou por isso. Você não sabe o que é isso. Né? Quem passou sabe que nós estamos falando, né? Ele repetia milhões de vezes as mesmas coisas, ninguém nessa terra atura uma pessoa falando a mesma coisa. Pastor, só pode entender a depressão só para quem teve ela. Agora ele vai falar um caso aqui que aconteceu. Mas que história é essa, presbítero Fábio, né? Que tu começasse na depressão cismar que tinha milhões de carrapato dentro da tua garganta e tu procurasse, né, recursos para tudo que é lugar. Conta um pouco. Foi assim, ó, a minha mãe pegou e me levou no psiquiatra. Chegou no psiquiatra lá, já na minha casa já vinha aquela cisma. O que acontece? Na minha mente, como naquela época tinha muito carrapato, os cachorros atraíam carrapatos
aquele negócio do carrapato. Olha só, meus irmãos. Eu olha peguei e cismei que na minha garganta já tinha uma oca de carrapato. Meu E Deus. aquilo não saía da minha cabeça. Eu saí disparando, mãe, me leva no psiquiatra. A mãe me levou no psiquiatra, me consultou lá e a doutora disse assim, bah, mas tu estás muito doente mesmo. A tua aflição é tão grande. Me deu o remédio. Tentei tomar um remédio. Tomei um remédio, aí que piorou, irmãos. Eu não consegui dormir a noite toda. Fiquei sofrendo aquele pesadelo, depressão, horrível, horrível. Pensamento horrível de morte. É aquela voz dizendo na minha mente, te mata, não pensa por mais nada. E o presbítero Fábio, quem não conhece, se tu não conhecesse o Evangelho, e esta voz falando na tua cabeça te mata, porque a gente sabe que é o diabo, se aproveita da fraqueza das pessoas, né? O que tu faria se tu não conhecesse o Evangelho? Tinha se matado para resolver a solução. Então quer dizer, presbítero Fábio, que milhões de pessoas, né? Que tem gente que se mata, Fábio, com depressão. Sua vida por causa da depressão. E não conhecendo o Evangelho, o que eles fazem? Eles vão lá, se jogam de ponte. Essas pessoas que tu vê se jogando de ponte, né? As pessoas que tu vê se matando, muitas das vezes, é depressão. Ao qual o diabo fala na cabeça da pessoa, e a pessoa acaba se jogando de ponte, acaba se jogando embaixo de um carro, embaixo de um caminhão. Então, o bom de tudo é o quê? É buscar a presença de Deus, conhecer Jesus, né? Não desistia. Porque o presbítero Fábio, ele passou essa situação, ele só não se matou, né? Como ele está contando aqui, porque ele conhecia Jesus, né? E ele procurava também socorro em Jesus, né, Fábio? Vai contando o médico. Eu orava direto. Eu pedia para Deus me arrancar aquilo ali. Parece que o céu estava de bronze para mim. Eu senti um cansaço nas costas, assim. Parecia que tinha uma pessoa sentada nas minhas costas, assim, mas um peso. Deus. A depressão ela te dá um peso, assim, que não tem explicação. O que é a depressão? Só para quem teve, que pode contar a experiência que teve, para quem foi curado. E parecia que tinha uma pessoa sentada assim, aquela canseira assim, a vontade só de morrer. Só queria morrer. Chegando lá no hospital, consultei com a psiquiatra, assim, assado. Ela pegou e disse assim, homem, tu estás mas tu tá com uma depressão profunda. Tu tens que tomar os remédios. Quando eu tomei os remédios, resumindo, eu não consegui dormir. Fiquei 10 dias de olho arregalado. 10 dias? Sofrendo a depressão. 10 dias? 10 dias. Meu Deus do céu. E aquela depressão me perseguindo assim, e a minha mulher roncando assim na cama, aquele ronco da minha mulher parecia um trator do meu lado. O pingo que caía do sereno, da telha, parecia uma cachoeira me engolindo. Ali já começou a entrar várias cismas na minha mente, o rato parecia que tinha urinado na minha boca, tinha covas de carrapato. Aí chegando lá, fui para Santa Casa depois. Cheguei na Santa Casa para consultar com a doutora psiquiatra, era a mesma doutora que estava na Santa Casa. Chegou, olhou para mim, homem, estás aqui de novo, homem? O que está acontecendo contigo? Não tomasse remédio? Eu digo, doutora, eu tomei esse remédio, mas eu não aguento mais. Eu estou morrendo de tanta depressão. Aí ela pegou e disse assim, mas tem que tomar esse remédio. Aí eu peguei, doutora, pega uma máquina aí e bota na minha cabeça para ver o que está acontecendo com meus pensamentos. Meus pensamentos ficou louco e eu não aguento mais de dor que eu estou sentindo. A gente ri, meu irmão, porque parece ser uma piada, né? Que ele fala assim, essa dor vai me matar. E ela disse assim, por que meus pensamentos estão pensando assim? Ela disse, homem, não tem máquina, tecnologia para ver o pensamento do homem. Meu Deus. E assim eu ficava, irmão, sofrendo, buscando em Deus, sofrendo, e aquela dor por dentro, aquela angústia tremenda, assim. Aí por fim, irmãos, eu já estava vendo já até a morte sobre mim. Meu coração começou a acelerar, de tal forma que parecia que eu ia morrer. Um dia eu estou numa igreja. Tu fosse na igreja, Fábio? Posso até dizer igreja, Assembleia de Deus dos Gideões, uma igreja bem abençoada. Sim. E eu estou naquela igreja ali, buscando a Deus, aquele cansaço. Aonde é o bairro que tu estava, né? O bairro, Rua 6. Rua 6? Bairro Getúlio Vargas, Rua 6 com 13. Com a 13, bem na esquina, né? Numa quarta-feira, não me lembro, numa sexta, acho que era uma quarta-feira que eu estava. Eu estou buscando o Senhor ali, já não aguentava mais aquela dor por dentro. E daqui a um pouco eu já senti o sintoma da morte, vinha aquele bicho assim, ó. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja? Como se fosse uma aranha, assim, ela vinha caminhando no meu braço assim, ó. Tipo uma aranha? Vinha assim, ó. Um caranguejo? Ela vinha assim, pegando assim. Olha só, meu irmão. E na minha mente o diabo dizia assim, ó, agora eu vou te matar. Tu vai arrebentar. Meu Deus. Tu vai arrebentar os teus ouvidos, porque os ouvidos ficam assim, ó. E o nariz assim, e o coração. Aí o diabo dizia assim na minha mente assim, a morte. Nazareno. Agora eu vou te matar. Vai sair sangue pelo teu nariz, pelo teu ouvido, e tu vai morrer. Aí ela entrava assim, quando ela vinha querendo me pegar assim,
chegava no coração, na minha mente eu ia morrer mesmo. Eu não aguentava mais. O coração, quando eu via, chegava aqui, eu pedi socorro dentro da igreja. Pedi socorro pros irmãos, vou morrer, a morte vai me matar. Os irmãos me acudiam assim, e assim eu ficava sofrendo, e ela não me levava. Os irmãos na hora ficavam... Me acudiam, né? Se acudiam? Me acudiam, oravam por mim, diziam, não vai morrer. E Deus sempre falando comigo, através dos louvores, através de profetas, através da palavra. O meu irmão, meu irmão, olha só, ele depressivo, ele estava buscando socorro em Jesus, né? Verdade. Presbítero Fábio. E ele dentro da igreja, gente. Não desistia de Dentro Deus. da igreja, mas ele estava uma coisa que ele fazia, buscava Deus. Buscava. Ele depressivo mesmo, ele sabia que estava ali numa solidão, numa angústia, né? Andava de arrasto. O mundo tinha acabado para ele, mas ele buscava Jesus mesmo assim. Então tem pessoas que estão assim, busca Jesus também. A pessoa na depressão é que nem um zumbi. Sabe que esse filme de zumbi é a mesma coisa. Eu ia no Guanabara com a minha esposa, eu ia com ela sem vontade. Parecia que eu estava morto já. Sabe como é que eu enxergava? Porque se eu contar com depressão profunda, o dia é claro, tu enxerga tudo turvo, fica cinza. Fica escuro, não clareia pra ti. Aí volta e meia, dava aquele clarão assim, dava aquele clarão assim, parecia que eu estava no céu. E os pensamentos fugiam. Quando os pensamentos malignos fugiam, meu próprio pensamento ficava vigiando para não receber aquele pensamento, eu ficava com medo. Pá, tomara que não venha mais. Ah, que legal, dá vontade de fazer tudo assim quando vinha de volta. Meu Deus. Aquele ataque constante assim que te Tá, deixava. irmão. Ó, pior, homem. Eu tinha ciúme do mendigo. Eu vi o mendigo na rua, juntando Bom lata, lembrado. tomando cachaça. Eu fiquei com ciúme do mendigo. Eu digo, o mendigo é mais feliz que eu. Olha só, meu Que irmão. homem bem triste eu sou. Olha só, meu amigo. Se tu chegasse naquela hora e me desse um caminhão de dinheiro, me desse uma mansão, me desse a maior riqueza do mundo, me levasse para os Estados Unidos, para qualquer outro país, nada completava a minha alegria. Não tem valor. A pessoa que tem depressão é uma pessoa que para ele parece estar morto. E mais ainda a mente falava, né? Inimigo falando na minha mente, pode para o inferno. Eu ia acender o fogão a lenha, já dizia, tá vendo o fogão a lenha aí? Tu vai ver tu lá no inferno agora. Olha Agora só. tu vai morrer sem salvação. Tu é cristão, né? E agora eu vou te matar, tu vai morrer sem salvação. Deu pra ti. E aí eu ia sofrendo com aquelas tormentação assim diabólica. E quando chegava a meia-noite, meus irmãos, chegava meia-noite, por Deus que está no céu, eu tô falando aqui pura verdade. É verdade. Eu não brinco com o Senhor. Verdade. Quando chegava meia-noite assim, que eu estava do lado da minha esposa, eu via a aflição do mal entrar no meu corpo. Faz assim, ó. Uma força como uma cachoeira assim. Olha aí, meu irmão. E Olha aquilo aí, me meu amigo. atormentava e redobrava a força. Revestia de força maligna. Eu me virava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Acorda, nega, acorda, chamada de nega, né? Minha esposa. Acorda, nega, acorda, nega. E a nega, o quê? Tipo, não aguento mais, não aguento mais. E assim eu ficava. Fiquei mais de 30 dias assim sofrendo. Mais de 30 dias sofrendo. 10 dias com insônia profunda. E eu comecei a buscar Deus, lutar, né? Que tristeza, gente, né? Quantas pessoas estão assim? Tudo isso que ele falou aqui, gente, olha, essas pessoas sentem isso aí, depressivo, se matam na hora, gente. Não aguento. Quantas pessoas, você que está nos assistindo, olha essa depressão, ela pega todos, gente. E pior que ela não escolhe pelo, né? Não escolhe a pessoa, cor, nada. Classe. Classe, raça. Não dinheiro escolhe. Bem aquisitivo, não. Ela vai e pega todos. Qualquer um. Todo mundo passa às vezes por isso. Só que tem gente às vezes que não aguenta e acaba se matando. Eu quero dar um conselho, o melhor conselho dizer para você, para buscar a presença de Deus numa igreja, buscar Jesus. Mas pode falar, presbítero Fábio, mais que. E aí, também um dia eu tava assim, ó, tão triste, eu digo, eu vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja buscar o Senhor. Eu fui chorando até a igreja pedindo para Deus me levar. Deus, me leva essa terra, Deus. O Senhor me acolhe, porque eu não aguento mais, eu vou morrer, Senhor. Eu vou pro inferno ainda. Eu não aguento mais de dor, aquela dor, aquele cansaço. Era um zumbi na terra. Eu digo, me leva, Deus, me leva, porque eu não aguento. Eu fui chorando até a igreja, pedindo para Deus me levar. Meu Deus. E assim eu lutava, né, pastor? É. Lutando. Quantas pessoas lutam, às vezes, contra a depressão e não conseguem, tira sua vida. Não faça isso, que tem solução. Na hora certa, Jesus vai te agarrar com as suas mãos e vai te libertar disso aí. Porque eu fui liberto, eu sou prova disso. Porque a Bíblia fala, né, que se a pessoa tirar a vida, aí não vai ter salvação eterna, né? É difícil. Então, gente, você que está passando por isso, né, depressão, e vamos pedir também para o presbítero Fábio, né? Depois agora o presbítero Fábio vai contar como aconteceu, né presbítero Fábio? Quando ele começou a sentir a alegria de Deus novamente,
a vida, a esperança de vida. Quando entrou o amor de Deus nele, no coração dele, ele caiu assim, voltou assim, né? Meu amigo, mas vamos dar um conselho aqui, presbítero Fábio, né? Você que está depressivo, você que passou por isso, né? Essa angústia, essa solidão, essa dor, esse sofrimento, este mal que assola, né, o coração da pessoa, corra para Cristo, né? Tem esperança para a tua vida, tem. Jesus é a esperança. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. João 14,6. E eu quero dizer para você também, para que você, né, compartilhe esta live. Tem muita gente que passou isso que o presbítero Fábio está contando aqui. Tem muita gente que está depressiva, tem muita gente que está entrando em depressão nesta hora. Tem muita gente que vai ver o que o presbítero Fábio vai dar o amém e vai dizer: realmente é verdade isso, eu passei por isso. Tem muita gente que já não estão aqui na terra, né? Não tem como falar mais, mas gente que se mataram, familiares que viram os seus parentes depressivos e aquelas pessoas se mataram, né? E algum parente vai entrar, vai dizer assim: eu vi meu parente se matar, eu vi o fulano em depressão, se jogou numa ponte. Você pode comentar aqui nesta live, você pode dizer aí: eu vi o fulano em depressão, eu vi como é que é, realmente é verdade isso que aconteceu. Quem passou por isso ou teve depressão pode comentar aqui também, deixar aí, né? Eu passei por isso, é triste mesmo, é verdade. Então comente, gente. E eu vou dizer uma coisa: compartilhe esta live. É uma das lives mais melhores que estamos fazendo para alcançar pessoas e vida e dizer para eles que tem solução, que Jesus não tire a tua vida, né? Jesus, ele entra na tua casa. A Bíblia diz, né, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então Jesus quer morar contigo, cear na tua casa. Agora nós vamos ouvir o que o presbítero Fábio vai contar quando começou um certo dia retornar a alegria para você. Mas quanto tempo o presbítero Fábio ficasse, tu acha, depressivo aí? Eu passei por depressão 30 e poucos dias. 30 e poucos, E assim, ó, aqui, ó. Eu me lembro assim que eu estava na minha casa, passando por esse pesadelo terrível, que é a depressão, um pesadelo que parece que não vai te acordar mais. Não tem igual, né? Quanta gente tira a vida, não aguento a tal opressão. E eu passava por isso aí. Aí um dia eu tô dormindo assim, eu digo: ué, mulher, eu dormi, nega, eu dormi. Aí eu disse assim: será que eu dormi? Ela disse assim: dormi sim. Aí eu disse assim, pensei pra mim na mente, com aqueles pensamentos terríveis, já veio um pensamento bom, disse assim: esse aí já é o começo da cura. Que legal. Aí eu me lembro que eu dormi assim, me acordei já com uma pequena esperança de alegria. Só se eu dormia porque eu tô ficando bom. Aí eu fiquei cuidando assim, né? Cuidando dos pensamentos, assim, pensando me atacar, e os pensamentos vinham me atacando assim, eu lutando contra eles. E é terrível os pensamentos. Aí eu me lembro que no segundo dia eu comecei a dormir, terceiro eu dormi, comecei a dormir e não parava mais de dormir. Só que o que acontecia? Quando eu dormia, nos meus pensamentos de ir pra cama, eu chegava a contar as horas no relógio para vir à noite para me dormir, para me esconder daquele pesadelo que eu estava sofrendo da depressão. E eu tinha medo de me acordar. Eu dizia: eu queria dormir e não me acordar mais, porque era tão bom dormir, eu estou dormindo, eu não dormia. Então quando tu tá dormindo, tu não vê nada. Porque o sinal da depressão é o estado de nervo, dá vontade de ir pra cama e dá uma insônia tão grande onde já tá com o teu sistema nervoso e tu não consegue dormir. Então esse é um grande sinal. Se tu vê que tu tá começando a dormir demais, não dá vontade de fazer mais nada, não tem vontade de tomar banho, ela pode virar uma depressão profunda. E eu me lembro que eu comecei a dormir assim, de barra, dormindo, nego, dormindo. Quando chegava de noite assim, eu ficava cuidando, me contando as horas para dormir. Comecei a dormir, foi clareando, os pensamentos fugiram, começou a voltar a alegria de volta. Glória a Deus. Voltou aquela alegria. Só que tem uma coisa: quando chegava de manhã, vinha a tristeza de volta. Como eu sou um homem que gosta muito da manhã, eu gosto de me acordar cedo, não tinha mais prazer na manhã, eu queria que viesse à noite para me dormir. Porque até eu dormir eu sentia alegre, mas quando chegava na manhã vinha tristeza. E eu dizia assim: pá, será que isso aí não vai passar nunca? Mas vai passar, eu disse, porque tá completando já a minha alegria. Aí eu me lembro, irmão, que foi passando, quando veio a vontade de viver de volta na alegria. Glória a Deus. Veio a alegria. Em vez em quando vinha o pensamento, porque a depressão te deixa uma sequela. Aquela sequela fica que é para tu testificar dela, para tu não esquecer, como se fosse um espinho na carne.
para tu não esquecer e tu contar sempre. De vez em quando vem uns pensamentinhos assim, mas eu ignoro, aí passa. De vez em quando. Retornou a alegria. Aí retornou, resumindo, irmão, retornou a alegria. O Senhor me transformou hoje num presbítero. Deus falou que ia me transformar. Deus me transformou, fui consagrado. Hoje a gente faz a obra de Deus pela fé. Glória a Deus. A gente ora para as pessoas doentes. E o Senhor, Ele faz isso aí na tua vida também. Você que está passando por esse problema, não desista. É verdade. Crê em Deus que na hora certa Ele vai te tirar desse calabouço. E Ele te tira. Mas busca Jesus, de fato. Busca Jesus. Busca Jesus na casa do Senhor, na tua casa, em qualquer lugar. Não desiste, clama a Ele. Chama o Senhor. Não desista. Não te atira nos remédios. Porque os remédios só vão te remendar. Agora Jesus, Ele é o remédio verdadeiro. Ele vai te curar e vai te arrancar para sempre. Não vai ficar dependendo de remédio. Aí quando te dá depressão, eu boto um remédio. Aí passa efeito remédio e vem depressão. Não, Jesus te tira. Oh, maravilha. Eu não aceitei os remédios. Eu confiei no nosso socorro, Jesus Cristo. Aleluia. E peguei no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu clamei, e o Senhor me curou. Eu achava que eu não tinha nem salvação mais, irmão. Porque quem está com a depressão acha que não tem mais salvação. Parece que tu já blasfemou, que tu fosse condenado. Parece que o Espírito Santo não vai vir o seu na tua vida. Parece que tu não pensa mais nada. Mas quando volta de volta, que tu sente a presença de Deus, que maravilha, irmãos. Não tem preço que pague a presença de Deus na tua vida. Não tem dinheiro, não tem sucesso que cubra a presença do Senhor Jesus na tua vida. É por isso que eu digo, não desista de Jesus. Glória a Deus, é verdade. Não desista, sofra. Tu pode sofrer, mas sofra com Cristo. Porque sofrer sem Cristo é a pior coisa que tem. Com Jesus, tu vai sofrer, mas Ele está no barco. Ele está contigo te acompanhando. E na hora certa Ele vai te dar o alívio. No Salmo 121 fala: e levo meus olhos para os montes, presbítero Fábio, né? E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, amado ouvinte, você que ouviu este belo testemunho, né? De experiência própria do presbítero Fábio, eu reverenciei, ouvi meu irmão quase louco, quase doido, subia no caminhão, chorava, catava palitinho, estava depressivo, contava milhões de coisas, mesma coisa, depressão horrível, terrível, né? Carrapato, achando que tinha na garganta e não tinha nada, e o doutor dizia, tu estás aqui de novo, né? Todas essas coisas. Deus deu, né? Graças a Deus hoje a alegria para ele, tirou a depressão, e hoje eu posso dizer que ele é um homem feliz, porque ele serve a Cristo, está na igreja sem fronteira, né? Adorando o Senhor, fazendo a obra de Deus, e Deus quer fazer de você também, né? Um homem e uma mulher de Deus, cheia da presença de Deus. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa live e nós vamos orar, presbítero Fábio, amém? Vamos orar pelas pessoas que estão em casa, você que está depressivo, você que está passando por isso, ou conhece alguém, coloque na oração e compartilhe essa live no final, né? Divulgue esta live que eu creio que vai alcançar vidas, pessoas que estão assim, vão correr para Cristo, porque Cristo é a única solução. Vamos orar, presbítero Fábio? Quem está com depressão, bota a mão no coração. É verdade. Deus vai te limpar dessa depressão. Vamos botar a mão, quer orar, presbítero Fábio? Ora que depois eu oro, tá? Cumprimento a oração. Pode orar. Senhor, nosso Deus e nosso glórias. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Pai Cristo, eterno, Pai, eu chego na Tua presença. Alcança, meu Deus. Nessa tarde, a qual, Pai, eu fiz essa live para testificar do Seu amor e que me curou, Pai, me limpou, obrigado, Pai, pela cura dessa solidão e depressão. Senhor. Que o mundo, Pai, Glórias muitos não sabem o que é isso. Vai tocando, mas para quem teve, sabe, meu Deus, que é um tormento, meu Pai, como se estivesse num inferno que não tivesse mais chance. Mas o Senhor é a esperança, o Senhor me limpou da depressão. O Senhor tem a vida, é o Senhor que consola e dá o alívio, Pai. Meu Deus. Eu te peço, Pai, essa pessoa que estiver, Pai, ouvindo, Pai, esse testemunho, Pai, essa oração, que toque agora, Pai, nessa vida, Pai, que tocou a mão no seu coração, Pai, que o Senhor venha, Pai, agora sobre ele, Pai, e cure ele dessa depressão, e repreenda, e tire, Pai, se for espírito, Pai, se for, Pai, espírito maligno que esteja tormentando, Pai, se seja, Pai, aleluia, desvio na mente, Pai, conflito na mente, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que essa depressão saia e nunca mais volte, que essa pessoa venha agora testificar, Pai, do seu amor, Pai, e da cura, Pai, em nome de Jesus, sai. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Vai tocando nessas vidas agora, vai dando livramento, vai dando a cura, vai dando milagre, restaura esta casa. Esta pessoa que está doente, está oprimida, Senhor, em nome de Jesus, toca nele agora, entra no coração dele e dela, vai curando agora esta família, vai tocando, né, Pai, vai entrando nesta mente agora, recuperando, Pai. Oh, canta lá, Pai, em nome de Jesus, receba a cura, receba o milagre, receba a virtude do Espírito Santo aí na tua casa, seja tocado, seja curado, em nome de Jesus. Pai, alcança eles agora, levanta esse que está doente, cura esse que está aí com o enfermo, vai entrando, vai quebrando as cadeias, repreendendo todo o mal, todo espírito ao contrário saia, em nome de Jesus, Pai. Cura esta pessoa da depressão, do síndrome do pânico. Tu és o Deus maravilhoso que tem alegria, Tu és o único caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e entregamos tudo em Tuas mãos, Jesus. Amém, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Nós queremos agradecer aqui, deixar os agradecimentos, que você possa compartilhar esta live, né? Testemunho de depressão, gente, né? O presbítero Fábio vai estar agradecendo também. E nós estamos finalizando esta live em nome de Jesus. Oh, glória, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Presbítero Fábio, palavra. Eu agradeço para os irmãos que compartilharam, as pessoas que tiveram com esse problema, que vocês estejam no nosso canal. Deus tem uma bênção para você, não desiste. Deus é contigo. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. A paz de Cristo, meu irmão. A live está encerrada em nome de Jesus. Compartilha essa live em nome de Jesus. Amém. Oh, glória.